Fala galera, e aí, beleza? Estádio Esquadrão, seu canal de notícias aqui de torcedor para torcedor, passando pra gente fazer aquele nosso giro de notícias. Hoje é terça-feira, dia 11 de fevereiro e ó, tá tudo pronto para Bahia, tudo pronto para América de Natal. Jogo quarta-feira, dia 12 às 19 horas pela terceira rodada da Copa do Nordeste. É sobre isso que a gente vai falar, certo? Mas antes, é claro, aquele nosso jabazinho básico. Se você chegou até aqui, ó, já deixa o dedo no like, deixa esse like maroto que ajuda a gente pra caramba. Se você quiser ajudar mais ainda, ó, inscreva-se aqui no nosso canal, ajude a gente a crescer, beleza? Isso aí dá essa moral grande e, claro, se você quiser sempre receber os nossos conteúdos, ó, ative o sininho das notificações, beleza? Então, partiu pra gente falar de Bahia e América de Natal. Vamos lá, começar a falar primeiro do América de Natal. O América de Natal, né, vem aí de uma sequência grande, né, de jogos como o nosso tricolor está fazendo aí nessas últimas semanas e vai até o final do mês de fevereiro. A América de Natal chega ao seu 10º jogo, então no dia 12 jogando contra o Bahia, o América de Natal vai chegar ao seu 10º jogo, né? 10º jogo aí dessa sequência, jogando meio final de semana, igual a equipe do Bahia. América de Natal tem aí como objetivo, claro, o Campeonato Potiguar, né, no Rio Grande do Norte e se classificar para a Série C do Brasileirão. Mas, né, além disso, e aí ele finalizou a preparação. Time do América de Natal já está em Salvador desde a segunda-feira, né? Treinou na segunda-feira, treinou na terça-feira, então fizeram 2 treinos aí no CT do Vitória, né? Então o técnico Leston Júnior comandou um trabalho tático e de posicionamento, ajustando os últimos detalhes da equipe, né, que vai a campo aí contra o tricolor. Então, time do América de Natal vem de uma sequência de 10 jogos, né? 10 jogos seguidos aí, provavelmente vai mostrar alguns sinais de cansaço. Deve ter algum revezamento, uma entrada ou outra, como o Bahia vem fazendo, né? Mas essa sequência de 10 jogos aí, o Bahia tem que aproveitar o seu nível melhor e se sobrepor, beleza? Antes da gente falar do Bahia, né? Antes da gente falar do nosso tricolor, vamos dar uma olhadinha aqui, ó, na classificação. Classificação, a gente tem o Bahia em primeiro, o América de Natal em segundo, ambos com 4 pontos. O Bahia à frente aí pelo saldo de gols, né? Então o Bahia tem um saldo de gols aí, vamos chegar um pouquinho mais para cá, maior aqui, ó, 4 gols, né? Tem mais saldo de gols que a equipe do América de Natal. Aí em terceiro e quarto, né, ambos com 3 pontos, a gente tem o Confiança, né, e o CSA. Em quinto, o Ceará, também com 3 pontos. Em sexto, o Náutico com 3 pontos. Então, do terceiro ao sexto, a gente tem uma briga grande aí. Juazeirense e Sampaio Corrêa, bem lá embaixo, cada um com 1 ponto. Próxima rodada, a gente tem às 19 horas nós vamos ter Bahia, Confiança contra o Ceará, Bahia contra o América de Natal e às 21h30, né, do dia 12 nós vamos ter Náutico e Juazeirense. Por fim, a gente tem CSA e Sampaio Corrêa. Ou seja, se o Bahia vencer, o Bahia mantém aí a liderança do grupo, tá? Então, Bahia só precisa de um triunfo aí para chegar na liderança. Obviamente, se o Bahia empatar, ele pode aí perder aqui, ó, pelo menos 2 posições, né? Se ele empatar, o Confiança vencer, o Confiança passa o Bahia. Se o Bahia empatar, o CSA vencer, o CSA passa o Bahia, tá? Então, CSA e Confiança podem passar o Bahia. Ceará, se vencer, eventualmente vencendo Confiança, ele pode passar o Bahia se o Bahia não vencer. O Náutico, se vencer o Juazeirense, pode passar o Bahia se o Bahia não vencer. Então, Bahia precisa aí de um triunfo para não cair
demais na tabela, né? Só o triunfo salva o nosso esquadrão de se manter no primeiro lugar do grupo. Lembrando, só passam para a fase seguinte, né? Os 4 melhores de cada grupo. E no caso do Bahia, os 4 ainda são Bahia, América, Confiança e CSA, beleza? Agora a gente pode começar a falar do nosso Bahia, né? Falar do Bahia aí que finalizou a preparação para jogar contra a equipe do América de Natal. Só que Bahia finalizou a preparação para jogar contra o América de Natal, mas a cabeça já está, ó, lá, né? A cabeça do Bahia já está lá no jogo da terça-feira, no dia 18 de fevereiro. Claro, né? A gente sabe, é o jogo mais importante, né, dos últimos 35 anos do nosso esquadrão. Provavelmente você que tá aí, ó, você não tinha ouvido falar, né, do Bahia jogando um jogo de Libertadores, sendo pré, ou você pode chamar de pré-Libertadores, pode chamar de qual fase preliminar de Libertadores. O Bahia há mais de 30 anos, né, desde 1989 que o Bahia não sabe o que é jogar esse nível de competição continental. Então, esse é o jogo mais importante do ano, tá? E aí, o Bahia segue com esse pensamento, ó. Tá aqui a notícia para vocês. Nossos goleiros, então, Marcos Felipe e o Danilo Fernandes, eles vão viajar. Em princípio, eles devem participar do jogo na quarta-feira, mas eles vão aí de forma antecipada, enquanto o restante do elenco fica aqui na capital. O Marcos Felipe e o Danilo, eles vão partir para Bolívia, vão fazer treinos lá no CT do Bolívar, né, que é o parceiro do nosso Bahia. Quer dizer, o parceiro não do nosso Bahia diretamente, mas como ele faz parte aí, tem essa parceria com o Grupo City, a gente pode chamar eles de parceiro do Bahia. E com isso nós podemos ter nossos 2 goleiros aí adiantando os treinamentos e se preparando melhor nessa aclimatação. Lembrando, né? Bahia vai jogar na altitude, 4.000 metros de altitude, mais ou menos. O ar nesse nível é muito rarefeito, então os jogadores podem sentir aí o peso e um desconforto pulmonar muito grande por estar numa área com ar rarefeito e não estar acostumado a isso. Isso para os jogadores. Para os goleiros, né, como você tem um ar mais rarefeito, a bola faz trajetória, a bola ela é muito mais rápida. Então, esses dias aí podem ajudar, né, ao nosso Bahia para chegar lá e chegar melhor, né? Chegar melhor nessa situação, beleza? E aí o seguinte, a gente bota algumas imagens, né? A gente bota algumas imagens do Bahia. Bahia fez o último treino hoje, a gente só mostra que foi liberado nesse momento pelo Bahia, né? É aquela reunião básica do Bahia que ele mostra os últimos erros e os últimos acertos, né? Então, da partida do último domingo. Então, o Bahia fez um treino. O último treino foi marcado por um treinamento técnico, né, em campo reduzido. Então o Rogério Ceni treinou ali os jogadores numa parte em campo reduzido. Isso, mas normalmente o Rogério Ceni ele divide o elenco em 2, né? Ele fez essa parte com treinamento técnico em espaço reduzido. O outro ele fez um treinamento técnico, né, trabalhando a parte de bolas paradas. E para finalizar, o treino, Rogério Ceni comandou aí uma atividade de finalizações e aí aproveitou para fazer treinos com cobranças de faltas frontais, beleza? O Kaique, que fez a apresentação, foi apresentado oficialmente, participou da entrevista no domingo, ele fez um treino à parte, então fora do jogo, fora pelo menos no mínimo do banco de amanhã. E o Iago Borducci também fez uma atividade física e técnica, ou seja, estão fora do jogo de amanhã. Precisa ver se eles vão reunir alguma condição para jogar no sábado. Creio que
não irão jogar no sábado, beleza? Então, o time do Bahia faz o último treino técnico e tático visando aí o confronto que pode manter o Bahia na liderança da Copa do Nordeste, rodada de número 3. Já que nós falamos do Bahia, né, e hoje é o Tudo Pronto no Bahia, é o nosso vídeo de Tudo Pronto no Bahia, a gente já pode aí chutar uma escalaçãozinha. A gente pode chutar o que a gente pensa de uma escalação para o jogo dessa quarta-feira. Bom, o time, teoricamente, vai ser um time mais próximo do que o Bahia vai botar no jogo da terça contra o The Strongest. A gente falou que o nosso Bahia ele está pensando lá para frente. Ele está pensando lá para frente. Ele não vai cansar boa parte desses jogadores no sábado. Então, é esperado aí que uns 70, 80% da escalação de quarta-feira seja a base dos jogadores que vão jogar na terça. Então eles vão jogar agora, vão ter pouca minutagem no final de semana, no sábado, para poder ter domingo e segunda de treino para jogar na quarta. Ou seja, na terça joga na quarta, descansa na quinta, treina na sexta, faz um treino no sábado, treina no domingo, treina na segunda. Então vão ter 4 treinos, esse time base aí que vai jogar na terça-feira contra o The Strongest. Então, uma possível escalação é essa que está aqui na tela para vocês. Vamos começar pelo ataque, né? O Ademir e o Lúcio Rodrigues, que eu creio, que eventualmente o Rogério Ceni ele vai poder utilizar isso aí numa eventual situação lá na Bolívia. Não creio que o Bahia vai jogar um time forte, né? Que vai jogar um time que corra muito. Afinal de contas, a gente sabe que correr demais na altitude pode ser prejudicial para os jogadores. Então, não creio que ele vai colocar isso aqui. Mas ele pode treinar, né? Pelo menos fazer esses jogadores aqui jogarem. O meio-campo, o meio-campo sim, o meio-campo que normalmente o Rogério Ceni fala que é um meio-campo mais lento, um meio-campo de mais toque de bola. Então aí a gente tem o Cauli, o Everton Ribeiro, o Jean Lucas para dar um pouco de força e para dar um pouco de controle na posse de bola. Caio Alexandre, né? Caio Alexandre a gente sabe que deve jogar, ele deve jogar na terça-feira, então já ganha aí uns 60, 70 minutos, né? E aqui o Luciano Juba deve ser o lateral esquerdo do Bahia, a lateral direita contra o The Strongest deve ser o Gilberto e a briga tá aqui nessa zaga, né? Canu, Ramos Mingo e Gabriel Xavier. Um desses três aí vai cair fora, mas são os 3 melhores que o Bahia tem hoje. E no gol aqui eu coloquei aí a dúvida de Rogério Ceni, né? Ele pode botar o Marcos Felipe, ele pode colocar o Danilo, ele pode colocar qualquer um dos dois. Como esses jogadores eles não estarão no sábado, então penso que o mais provável é que ele utilize aqui o Danilo no gol. Eu botei o Marcos Felipe, mas eu penso que ele vai utilizar o Danilo no gol. E aí o seguinte, se você acha que a escalação nessa quarta-feira vai ser diferente, você coloca aqui nos comentários qual seria a sua escalação, beleza? Essa aqui é a escalação que eu acho mais provável. E aí, nessa linha de probabilidade aqui, o Lúcio e o Ademir, eles podem ceder lugar aí no jogo contra o The Strongest. Eles vão jogar hoje, mas eles devem ser poupados aí para um segundo tempo no jogo contra o The Strongest. Da mesma forma aqui, a gente pode tirar a Cauli se precisar um pouco mais de velocidade, tira o Jean Lucas, né? E, por exemplo, troca o Gilberto por um Cauã Davi para poder ter mais possibilidade. Então nós estamos falando de estamos falando de 1, 2, 3, 4. Então nós estamos falando de 4 substituições que o Bahia pode fazer. Beleza? Pra gente finalizar, pra gente finalizar esse nosso giro aqui, tudo pronto no Bahia, nós vamos ver aqui um trechinho da entrevista coletiva do lateral Gilberto,
Gilberto que concedeu entrevista coletiva hoje, e vocês vão ver a preocupação dos jogadores no jogo contra o The Strongest e, claro, é a preocupação da imprensa também com esse jogo, né? Vamos acompanhar aqui a entrevista. Entrevista coletiva com o lateral direito Gilberto. Gilberto, Manuel Messias e João Luiz. Gilberto, 2 jogos antes da Libertadores, como fica a cabeça de um jogador experiente como você? A cabeça está em La Paz, está em Salvador, como vocês estão para essa partida de quarta-feira? Com certeza a gente está muito focado. Diariamente a gente fala sobre esse jogo, porém sabemos que temos um jogo muito importante antes, que é o da Copa do Nordeste. Então a gente tem que estar atento para isso, focar 100% no jogo, para depois a gente focar também 100% no jogo da Libertadores. Pergunta de Gabriele Gomes e de Júnior Souza. O Bahia vive uma semana decisiva entre Copa do Nordeste na quarta, Baiano sábado e Libertadores na terça-feira. Como o elenco tem dividido a atenção e qual a importância desse rodízio do elenco no momento que o Bahia vive? Como a gente sempre diz, né? A gente tem que pensar degrau a degrau. Todos os jogos são importantes, o jogo mais importante é sempre o próximo. A gente sabe que a gente tem que pensar totalmente no jogo de amanhã, porque é um jogo difícil, um adversário bom. Então a gente tem que estar 100% comprometido e fazer um grande jogo e deixar os 3 pontos em casa e trazer alegria para o nosso torcedor. Depois disso, a gente sabe que o jogo de terça-feira é o jogo mais importante do ano até aqui. Então vamos 100% focado para lá para fazer um grande jogo. A pergunta de Jonas Stelman é: Gilberto, sabemos o quanto é difícil jogar numa altitude. Como está a preparação de vocês para esse jogo e se vocês têm a consciência de que é um jogo de 180 minutos? Com certeza, todos nós sabemos que é um jogo muito importante, um jogo de 180 minutos. O que for feito lá não acaba lá, ainda temos o jogo em casa. Sabemos da dificuldade que é jogar na altitude, já tive a experiência de jogar lá, sei como é difícil, mas acho que o mais importante não é só focar nos pontos negativos, a gente está sempre conversando no que tem que se fazer para se sair bem lá, e é isso que o departamento físico tem feito, tem nos ajudado bastante, e a gente vai 100% focado para fazer um grande jogo. Pergunta de Marcelo Ramos. Gilberto, o Bahia tem 2 jogos antes da Libertadores, mas é um jogo muito importante para a história do clube. Como fazer para segurar a ansiedade? Como controlar esse sentimento? Todos nós sabemos da importância do jogo na Libertadores, a gente ouviu isso o ano passado inteiro, o quanto era importante a gente classificar para o clube, para a história do clube, para o torcedor, mas a gente sabe também que ir para lá tranquilo é muito importante, então a gente tem que fazer um bom jogo aqui para manter uma boa posição na Copa do Nordeste, depois ainda tem o Campeonato Baiano, jogos difíceis, então a gente sabe que é jogo, degrau a degrau, que todo jogo é importante. Focar 100% amanhã para depois fazer um grande jogo lá na altitude. A última pergunta. Tá aí, né? Tá aí a entrevista, né, do Gilberto, tá? Entrevista do Gilberto. A gente vê aí, né, a própria imprensa falando mais, né, questionando mais ao jogador sobre o jogo contra o The Strongest, né? O jogo é extremamente importante, né? É uma competição que o Bahia não vai há mais de 30 anos, né? Ou seja, são os 2 jogos mais importantes do Bahia nesse início do ano, dia 18 e no dia 25. Então, o Bahia tem aí, nesse momento o Bahia joga 3 competições. Uma competição que pode ser muito curta e 2 competições que podem ser menos curtas. Ou a gente pode dizer uma competição curtíssima e 2 competições curtas. Por que eu quero dizer isso, né? A competição curtíssima do Bahia essa fase da Libertadores. Se o Bahia perder os 2 jogos, acabou. Então, o Bahia tem que fazer 2 jogos para se candidatar para ter mais 2 jogos, e aí se o Bahia conseguir passar nesses 4 jogos, o Bahia vai ter mais 6 jogos. Então, ela é curta porque ela vai de 2 em 2. E ou ela é curta ou curtíssima. Você entenda e queira fazer como quiser. Nós temos também as 2 outras competições. Nós temos na quarta-feira, nós temos a Copa do Nordeste, que aí o Bahia está na sua 3ª rodada, e nós temos no final de semana, né,
o Barcelona de Ilhéus, que aí é a 7ª rodada, tá? Então, ou seja, esses dois campeonatos aí, o Campeonato Baiano está perto do seu final. Se o Bahia escorregar demais nesse campeonato aí, o Bahia pode não se classificar para a próxima fase. E aí também é um prejuízo, né? É prejuízo se o Bahia não passar na Libertadores, mas é muito prejuízo também se o Bahia não seguir no Baiano e não seguir na Copa do Nordeste. Então, como disse o Gilberto aí, é um jogo de cada vez, né? Mais importante é o jogo de amanhã. Bahia, a gente pode pensar no jogo do final da semana que vem, né? Nem no final de semana, na semana que vem contra o The Strongest. Mas para chegar lá, o Bahia tem que chegar primeiro, passar bem pelo América Mineiro e passar bem pela equipe do Barcelona de Ilhéus para a gente chegar bem lá contra o The Strongest, beleza? Fechou, papá? É isso aí, tudo pronto para Bahia, tudo pronto para América de Natal, beleza? Estádio Esquadrão, a gente fica por aqui. Um abraço e eu já fui, papá.